A paz do Senhor, juventude. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta aqui para mais uma aula com vocês, né? Na verdade, inverno nós estamos, só que longo a gente não pode dizer porque aqui não faz frio, né, Diego? Exatamente. Bom, e nós estamos aqui para mais uma aula e estamos aqui com dois convidados ilustres, dois teólogos, dois mestres, professores. Um você já conhece, né, que está aqui ao meu lado, e outro que está do meu lado esquerdo aqui. E eu gostaria de perguntar se vocês sabem, né, quem é esse amado professor que estará conosco nesta manhã. Então, pode comentar aí no chat e responder. Tá certo? Então, vamos revelar, então, quem é, Diego? Quem é, pastor? Quem será que Quem será, né? que é esse professor? Quem será? E eu já vou passar a bola para ele já ir se apresentando, né? Então, diga aí, meu irmão Jones. Bom dia, paz do Senhor, juventude. Agradeço muito aqui a apresentação, né, feita pelo nosso pastor Elias. Irmãos, estamos aí iniciando essa etapa. Confesso que é uma coisa nova e acredito que vai ser muito bom. Participar dessa aula juntamente com o Diego e com o pastor Elias vai ser excelente. Eu tenho certeza que o assunto vai ser muito rico. Amém, amém. Bom, jovens e amigos visitantes, nós queremos dar boas-vindas, pedir para que vocês aí despertem, né? Acordem, né? Para que possamos aí estudar esta lição, tá? Como falei, pastor Elias, e nós estamos desde já pedindo para que você prepare-se para esse estudo, com a sua Bíblia, com a sua revista, convide as pessoas para participar também, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, né, no caso dos visitantes no canal, você possa aí se inscrever, comentar, dar o like, certo? E o chat também pode aí participar à vontade, ok? Então vamos aí agora para o nosso quadro aí da leitura do texto principal e da leitura do texto bíblico, com a nossa jovem aí que vai estar fazendo essa leitura. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica da lição 12 dos jovens. A leitura se encontra em 2 Timóteo 4, do 1 ao 9, e diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. E essa foi a nossa leitura. Vamos voltar para a aula. Então, voltando aí para a nossa aula, agradeço aí a participação da irmã Júlia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos então para a nossa lição de número 12, não é isso? Exatamente, pastor. Como é o título? Venha depressa. E hoje é um dia especial, né? Sim, O que é? Hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, a principal escola do mundo. Oh, que bênção, que bênção, que bênção. Então, a nossa lição de hoje, ela está dividida aí, né, em 3 tópicos. O primeiro tópico que nós vamos estar abordando hoje sobre pregue a palavra. Então, como foi falado na aula anterior, a carta de 2 Timóteo ela é uma carta pessoal, né? A gente vê as instruções do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, dando informações pessoais, e a gente vai dar continuidade
a ao finalzinho dessa carta, né? Foram duas cartas que vocês estudaram nessas duas lições, de 1º e 2º Timóteo, e são chamadas de cartas pastorais, não é isso, João Jones? E o domingo que vem é a última carta pastoral, que é a carta a Tito, ok? Então, entrando já direto aí na nossa lição, o primeiro subtópico fala a respeito da consciência da missão, tá? Que é de pregar a palavra de Deus. Irmão Jones, o que você pode... Vamos aproveitar, né? Sim. O irmão Jones, o professor Jones aí, para estar nos ajudando. O que você pode acrescentar em cima desse tópico, né? Pregar a palavra. Primeiro que a consciência missionária sempre foi um objetivo primário de Paulo, né? Essa segunda carta que Paulo escreve, aproximadamente no ano 67 depois de Cristo, ele tinha uma preocupação muito grande de deixar ali as suas últimas palavras como uma grande liderança, né, para Timóteo, que seria aquele que daria continuidade ao seu ministério. Então, esse primeiro subtópico que fala sobre uma consciência missionária, Paulo tem esse objetivo muito grande de trazer essa consciência para a pessoa de Timóteo, mesmo estando em uma situação, né, aprisional. E aí Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele vai destacar isso, né, dando essa orientação a Timóteo de que, de alguma forma, ele pudesse pregar o evangelho. E o interessante é que existe um ditado sapiencial, pastor Elias e Diego, que em sua conotação descreve que toda palavra deixada por uma liderança no seu último momento de vida, na sua última trajetória, ela tem um significado muito importante. Ou seja, toda liderança ou personagem histórico que vai trazer uma palavra de orientação final da sua liderança, do seu ministério, até mesmo da sua vida, ela tem um desfecho muito importante. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Nessa segunda carta de Timóteo, Paulo está trazendo aqui uma orientação final para a pessoa de Timóteo, né? Porque Paulo tinha uma preocupação com a continuidade do ministério que Timóteo seguiria após a sua partida. E Paulo não fez diferente da mesma forma que Jesus também havia feito. Nós observamos pelo menos os 3 evangelhos sinóticos, né? Como, por exemplo, em Mateus capítulo 28, quando Jesus deixa ali as suas palavras finais para os discípulos: olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, assim também como em Marcos capítulo 16, ide fazer discípulos de todas as ações, assim também como em Lucas capítulo 24, versículo 47, quando Jesus deixa ali as últimas orientações para que para que os discípulos pregassem, né, o evangelho, quando ele fala: olha, ide em meu nome e pregai sobre arrependimento para a remissão de pecados. Então, toda a grande liderança, no final da sua trajetória de vida ou de ministério, ele deixa uma palavra para que essa palavra possa, de alguma forma, servir de orientação, de instrução. E não foi diferente com o apóstolo Paulo, né? Amém. Existe até uma definição grega aqui na nossa lição, que diz que diamartiromai, que significa testemunho, né? Ou em outras conotações como algo solene, Paulo de alguma forma estava exclamando a Timóteo: olha, por testemunha de Cristo, né, e por testemunha do Deus vivo, obviamente, eu te asseguro, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então essa era a preocupação, né, do apóstolo Paulo. E a gente observa também nessa carta de Paulo, quando ele, logo no versículo 1, quando ele diz: conjuro-te, né, diante de Deus e de Jesus Cristo, né, que há de julgar os vivos e os mortos. Então a gente observa Paulo ele pegando uma comparação como se estivesse diante de um tribunal, de que há um juiz que há de julgar, certo? É como se ele estivesse fazendo uma apresentação para Timóteo de um tribunal. Você vai estar diante do honorável, né, juiz, e você vai ter que prestar conta para esse juiz daquilo que você fez. Então, a pregação da palavra de Deus era uma responsabilidade que Timóteo tinha que ter em relação ao seu ministério, porque essa pregação ela
certamente Deus e Jesus Cristo seriam testemunhas. Exatamente. Eles iam, como é que fala, cobrar isso. Então, quando Paulo estava querendo dizer que você, quando for pregar a palavra de Deus, não vai ser o pastor Jairo, o pastor Jefferson, não vai ser as pessoas que vão julgar se você pregou ou não pregou a palavra de Deus, mas o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo são esses juízes, né, que vão julgar se você realmente pregou a palavra de Deus. Tá certo? Algum comentário, Diego, dentro desse enfoque? Pastor, o interessante é que essa pregação que Paulo orientou a Timóteo deveria ser uma pregação baseada na sã doutrina, uma pregação bíblica. E nós, nesses dias atuais, nesses últimos dias, nós temos visto muitas pregações, muitas mensagens que não estão baseadas nas Escrituras, mensagens que não estão conforme a sã doutrina. Ou seja, nós temos vivido dias em que se está torcendo a verdade bíblica. Ou seja, muitas vezes nós dizemos distorcer a palavra, mas o correto é dizer torcer. Muitas pessoas estão torcendo o texto bíblico, muitas pessoas estão torcendo as escrituras e invertendo, mudando o sentido real, literal, do que Deus deixou para nós. Nós temos, por exemplo, visto pregações coaching, pregações só visando um crescimento, um desenvolvimento emocional e tal, financeiro e tudo mais, só visando o progresso humano, ou seja, pregações humanistas, pregações que têm centralizado na figura do homem e não na pessoa de Jesus Cristo. E as pregações, uma pregação que ela preza pela sã doutrina, ela tem que ser uma pregação cristocêntrica, tem que ser uma pregação que coloca Cristo no centro e não meramente uma pregação coach que nós estamos vendo aí, ou seja, uma pregação que foge completamente do que Paulo orientou Timóteo, que é a sã doutrina. Nós temos que velar pela sã doutrina, ou seja, pregar a palavra de Deus, que é inerrante, infalível e é inspirada. Correto. Então, na verdade, irmão Jones, a gente tem que excluir, né, ou não aceitar métodos, né, inovadores. Exatamente. Ou alternativos de pregação, né? A pregação ela tem Exatamente. Que ser do Evangelho, cristocêntrica e no Espírito. Porque, pastor, às vezes muitas pessoas confundem. Às vezes nós achamos que a pregação, a palavra de Deus, ela muda com a cultura, mas a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Ou seja, a palavra de Deus ela não vai mudar conforme a cultura, conforme aquele costume social de determinado povo. A palavra de Deus ela é absoluta, ela possui um cunho absoluto. Então a palavra de Deus não vai mudar conforme um determinado país, conforme um determinado local. Então nós temos que entender que a sã doutrina de Cristo, a palavra de Deus, ela não muda, ela não é pautada em valores relativos. Diferentemente, né, pastor, do que o mundo crê. O mundo acredita nos valores relativos, o mundo acredita que conforme o tempo, os valores vão mudando, os costumes vão mudando, mas nós, juventude, não podemos nos conformar com o que está acontecendo neste mundo. Nós não podemos nos conformar com os conceitos que o mundo está nos impondo, com os conceitos que a universidade te impõe. Querido jovem que está nos ouvindo nesta manhã, eu sei que você que faz faculdade, né, pastor, muitas vezes vai ouvir algum termo filosófico, vai ouvir alguma ideia filosófica contrária à palavra de Deus, algum valor relativo, e aquele professor vai tentar te confundir. Aquele professor muitas vezes vai dizer: você é uma pessoa antiquada, você é um quadrado. Todo mundo já mudou, todo mundo já evoluiu, e você continua com esse pensamento retrógrado, esse pensamento do passado. Mas sabe de uma coisa, querido jovem, esse pensamento ele não é retrógrado, não é um pensamento do passado. Nós temos que prezar pela absoluta verdade da palavra de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, negociar aquilo que é inegociável, que a palavra de Deus é inegociável. Tá. Bom, a gente observa, há dois extremos aí, né? O primeiro extremo, que é justamente a pregação que agrade, não é verdade? Que tenta atrair as pessoas de tal forma que
que entretém mais, né, do Verdade. que fale a verdade. Verdade. Por outro lado, tem o outro extremo também, da pregação, ela ser uma pregação de tal forma em que ela só cause na pessoa desgosto, Exatamente. entendeu? Afasta, certo? Então, como que a gente como que deveria ser, né? A gente deveria o quê? Falar a verdade, mas também não esquecer da esperança, né? Da solução, não é isso, João? verdade. O interessante é que até um assunto do subtópico 2, né, a missologia de Paulo, como se pregar a palavra de Deus, né? A gente observa que Paulo tem essa preocupação com Timóteo quando ele fala, pregue a palavra. Mas o que consiste em pregar a palavra de Deus? Obviamente que está associado também às instruções, tanto no sentido exortativo, doutrinário, como também trazer uma mensagem de esperança. A gente observa que a centralidade do Novo Testamento, começando pelos evangelhos, é trazer as boas novas que se definem como evangelho, né? O tema central dos 3 evangelhos sinóticos é João 3,16, que é falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, podemos dizer que a centralidade da pregação do Evangelho em sua totalidade é exatamente anunciar o Evangelho, né? A graça de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória Pastor, a Deus. só acrescentando uma questão nessa questão do conteúdo da pregação, às vezes nós confundimos doutrina com costume. E, na verdade, é algo diferente, porque muitas pessoas, elas, até às vezes crentes um pouco mais antigo, né? Crentes que já têm um tempo de evangelho ou que vêm aí de uma geração um pouco anterior à nossa, às vezes confunde doutrina com costume. Por exemplo, eu vejo às vezes muita gente dizendo, a sua igreja tem doutrina? Sim. Então, às vezes, as pessoas confundem doutrina com a calça que você veste, com a questão da saia, com a questão da blusa e tudo mais. Corte de cabelo, com bigode, ou essas questões diversas. Mas a doutrina que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a pregar é a verdade bíblica, são as escrituras ali, a fidelidade às escrituras, você pregar a palavra de Deus exatamente como ela é. Você manter essa fidelidade à palavra de Deus como de fato ela é, não se desviar, não criar uma interpretação conforme o seu interesse. Então é você se manter fiel, e o costume é exatamente essa questão das vestes, como você vai se vestir e tudo mais. Então que você, jovem, não venha confundir costume com doutrina. Então, quando você ouvir essa expressão, na sua igreja tem doutrina, responda que tem, porque se está pregando a palavra de Deus conforme ela é, então na sua igreja tem doutrina sim. Amém, amém. Bom, então, finalizando, né, esse tópico 1, a gente observa que a grande preocupação de Paulo, né, era que Timóteo ele não se afastasse da palavra, né, que a palavra de Deus ela era supremacia na vida do jovem, né, do jovem Timóteo, e que essa seja também um guia para a vida de vocês, jovens, e que vocês possam ter a palavra de Deus como regra de fé, como conduta moral, ética, né, que seja realmente o manual de como você vive nesse mundo, Sim, verdade. né, tanto, né, no seu meio, quanto também na sua espiritualidade em relação às coisas do Senhor. Tá? E que você também tenha a palavra de Deus e que você pregue também a palavra de Deus. Isso não é facultativo dos obreiros, né, dos pastores, mas todos nós temos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Isso pode ser na escola, isso pode ser na família, na sua vizinhança, né? As oportunidades que Deus te dá, que você possa assim falar a palavra de Deus. Verdade. Bom, vamos então agora para o tópico 2.
que vai falar sobre combater o bom combate, né? A gente observa que é uma carta de despedida, né, Jones? Exatamente. Uma carta de despedida aí. A gente observa que o apóstolo Paulo, nas cartas anteriores, como 1ª e 2ª Tessalonicense, ele se coloca como alguém que seria arrebatado. Ele aguardava o arrebatamento. E aqui a gente percebe que isso já não vai fazer parte, não é isso? Então, o encontro com Cristo, né, que Paulo ele fala aí, no arrebatamento, em vida ou na ressurreição? O interessante qual a expectativa, né, do apóstolo em relação de Paulo a isso? naquele tempo, de fato, era de se anunciar o arrebatamento, né? Até porque essa ideia de um arrebatamento possível para a igreja, ela surge exatamente com base das narrativas das cartas de Paulo. Quem traz essa doutrina de um possível arrebatamento é o próprio apóstolo Paulo. E a gente encontra isso na sua primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 17. Obviamente que Paulo ele tinha uma esperança de ser arrebatado com a igreja naquele primeiro século, assim como nós também temos essa esperança de sermos arrebatados com a igreja nesse presente século. Agora, uma coisa interessante é que a doutrina do arrebatamento ela é de suma importância, porque até mesmo no primeiro século da era cristã, a gente observa que, embora o evangelho fosse algo muito forte naquele contexto, onde as pessoas puderam testemunhar acerca da morte e ressurreição de Cristo, ainda assim se falar sobre uma possível ressurreição e um possível arrebatamento causava dúvidas em muitas pessoas. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele teve que explicar de uma forma muito mais expandida acerca do que era o arrebatamento da igreja e principalmente a ressurreição dos mortos. Inclusive, a partir do versículo 23, Paulo vai trazer um conforto para aqueles que achavam que, por certo, se morresse não haveria mais nenhum tipo de vida ou esperança. Paulo fala que Cristo, ele é a esperança para nós. Se Cristo um dia ele morrer, se ele morreu e ressuscitou, a ressurreição de Cristo é a esperança para nós, que somos salvos em Cristo. Porque se ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E aí no versículo 51 e 52, Paulo termina dizendo, olha, será num abrir e num fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Ou seja, mais uma vez Paulo utiliza a expressão "e nós que estivermos vivos". O mesmo se aplica em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, quando Paulo fala "e nós que estivermos vivos", quando ele está abordando acerca da vinda do Senhor nos ares, seremos juntamente com os mortos arrebatados para se encontrar com Cristo nos ares. Agora, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, em outra ocasião que Paulo fala sobre a questão de um possível arrebatamento, ele também fala que ele estaria entre esses que seriam arrebatados em vida naquele dia que seria o arrebatamento da igreja. Então Paulo tinha essa esperança. Você que está nos assistindo, jovem, tem essa esperança. A gente está vivendo hoje um tempo, pastor Elias, de tanto ceticismo que está sendo infiltrado hoje, principalmente dentro das escolas, filosofias que tentam deturpar, Diego, as verdades do Evangelho, tentam de alguma forma descaracterizar as narrativas bíblicas como que se não se fosse uma verdade absoluta. E nós temos essa esperança porque a Bíblia diz que haverá um arrebatamento, Agora, pastor Elias, só deixando aqui mais um comentáriozinho, só para encerrar, a importância de se falar sobre o arrebatamento da igreja. Porque há muitas linhas interpretativas que entendem que talvez o arrebatamento da igreja, ele possivelmente não será secreto, ou às vezes não haverá um arrebatamento da igreja antes de um período que nós entendemos como a grande tribulação. Porque nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que haverá um arrebatamento, um escape para a igreja diante desse dia. Então é importante se falar sobre isso, O primeiro a defender sobre um possível arrebatamento iminente, que é aquele arrebatamento que acontece de uma forma repentina, conforme Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, é Thomas Aisse. Ele chega a defender acerca de um possível arrebatamento iminente, acerca de um arrebatamento em duas fases distintas, A primeira de uma forma secreta e a segunda quando Cristo virá juntamente com a sua igreja.
Então, falar sobre essas narrativas de arrebatamento, eu acho que é muito interessante, né? Aplicar para a juventude que está nos assistindo. Que legal, aí eu estou diante de 2 teólogos aqui, Não, né? Tô me poupando para não falar teólogo, bastante. só um teólogo, senão- pastor. Isso é muito conhecimento. aprendiz. E jovens, que vocês Só possam aprendiz. aproveitar todas essas informações, tá? E qualquer dúvida aí, procura nosso irmão Jones aí, ó. Jones. Procura né? o Jones. Agora, O só- Diego também aí. Só um Não, adentro né? interessante, que existe uma enciclopédia, né, do Tim Lai, que é um dispensacionalista, que acredita no arrebatamento iminente e no arrebatamento secreto. Ele vai falar o seguinte, que essa ideia do arrebatamento secreto, porque tem muita gente que acha que o arrebatamento secreto é uma ideia que surgiu com o pentecostalismo a partir do século XIX. E não. Erradamente, né? Isso já existe desde o século XVI, né? Ele cita um reformador francês chamado Peter Jurieu, que ele vai defender uma ideia de um possível arrebatamento secreto ainda no século XVI. Então, para quem ouviu que o arrebatamento ele não é secreto, então entenda que Está desinformado. está né? desinformado. Tá Não é uma ideia que nós construímos. Primeiro que a Bíblia já descreve sobre isso. 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala, né? Será num abrir e fechar de Isso olhos. aí. Eu não consigo entender um arrebatamento num abrir e fechar de olhos que seja visível. É isso aí. Paulo fala que será em frações de segundos. Então, primeiro que é uma coisa que não dá para perceber. E segundo que é algo que já é defendido desde muitos anos atrás, né? Desde o primeiro século da era cristã. É isso aí. E você, jovem, qual é a sua expectativa, né, em relação ao arrebatamento? Se Cristo viesse hoje, você estaria preparado? A expectativa de Paulo era de que o arrebatamento ele aconteceria com ele em vida, né? Mas a gente observa aí na carta que isso ele já está entendendo que ele participaria da ressurreição dos mortos. Mas a esperança dele, ela manteve-se intacta e firme. Então, viva como se Cristo viesse hoje. A gente observa aí, irmão Diego, que há uma transição, né? Há um passamento aí de bastão de Paulo, né, do seu ministério, para o seu filho na fé, Timóteo. Então, a expressão cumpra o seu ministério é justamente, entendemos isso, que Paulo está passando o bastão para Timóteo, correto? Exatamente, pastor. Paulo, ele dá orientações a Timóteo porque entendia que a sua carreira, o seu ministério já estava chegando ao fim. Então, todo líder extraordinário, todo líder maduro, ele entende que chega um momento que ele tem que passar o bastão, que ele tem que realizar ali uma transição para que o seu liderado ele possa exercer o ministério, para que o seu liderado ele venha continuar a liderança que ele já vinha exercendo. E Paulo, como era um líder extraordinário, muito à frente do seu tempo, já vinha preparando Timóteo, e ele ciente que já estava próximo à sua partida, tanto é que em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer: "E o tempo da minha partida está próximo." Ou seja, ele já tinha essa convicção que estava muito próximo à sua partida, haja vista que ele estava numa prisão, haja vista que naquela época existia uma perseguição aos cristãos. Nero perseguia ali de uma forma ferrenha os cristãos, inclusive culpando os cristãos do incêndio de Roma. Então, tudo isso aí culminou naquela perseguição, e tudo isso aí também gerou em Paulo aquele sentimento de que o seu tempo de partida estava próximo, por estar preso em Roma. E foi nesse contexto que ele escreveu a carta, a segunda epístola a Timóteo, instruindo ele a respeito do seu ministério. Ou seja, ele passou o bastão para Timóteo, mas ele não passou o bastão sem dar orientações. Ele deu várias orientações a Timóteo. Ele disse: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi concebido pela imposição das minhas mãos. Ele disse: Timóteo, o Senhor não te deu espírito de temor, mas espírito de moderação, de amor, de força. Ele deu uma série de conselhos, porque ele sabia que Timóteo era muito jovem, e todo jovem, inclusive você que está nos ouvindo nesta manhã, possui medos, possui temores, possui dificuldades, e Timóteo sabia e Paulo sabia que Timóteo tinha essas dificuldades que todo jovem tem, que você também tem, que eu tenho também.
e ele deixou essas orientações aí para que Timóteo ele perpetuasse, para que Timóteo continuasse ali a carreira do ministério, para que ele fosse um combatente, um soldado de Cristo e levasse e defendesse a causa do evangelho ali com sucesso, como Paulo, né, se doou para o evangelho e tudo mais. Então, um líder maduro é aquele que vai transicionar, é aquele que vai passar o bastão quando entende que é o fim do seu chamado, quando entende que é o fim do seu ministério, ele vai ali sem receio nenhum treinar o seu liderado para que ele continue ali perpetuando o seu ministério. Foi o que Paulo fez com Timóteo. É verdade, verdade. Muito interessante isso, a importância, né, da gente deixar um legado, né? Exatamente. Então, você que está jovem, vai chegar um momento em que você também, né, vai precisar de passar o bastão. É verdade. E qual o legado que você quer deixar para a geração seguinte? É verdade. A gente observa que os grandes homens, né, de Deus, eles se preocuparam com isso, né? Moisés, quando ele faz a transição para Josué, dá as instruções. O próprio Davi, quando ele dá as instruções para Salomão, certo? Que a gente não venha ser como aquele rei que, quando morreu, que a Bíblia fala que ele não deixou saudades, né? Então, isso é muito triste na nossa vida, na nossa missão que nós temos aqui na Terra, que Deus assim nos escolheu para que pudéssemos dar fruto, e que você tenha em mente esse sentimento de passar o bastão, né? Quando eu passar o bastão, eu quero que tenha um legado, né? Para que a outra pessoa possa assim continuar a obra do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus, tá certo? Bom, Paulo ele está aí dizendo, né, que ele vai morrer, né? E quando ele diz aí que ele está sendo oferecido, né, por libação, né, por sacrifício. Então a gente entende que Paulo ele não está falando assim, eu vou ser executado, né? Eu vou ser assassinado, eu vou ser morto, né? Mas ele está entendendo ali que ele está oferecendo a vida a Deus como um sacrifício. Verdade. Certo? Verdade. Então Paulo aí, desde quando ele se converte ao Senhor, ele oferece tudo a Deus. Verdade. Né? O dinheiro que ele tinha, a sua erudição, o seu tempo, né? O vigor do seu corpo, a sua brilhante mente, né? Que Paulo ele tinha, a sua devoção, né? E só restava para ele agora oferecer a vida. Exatamente. E ele queria entregar essa vida a Deus de bom grado. Então ele, olha só, ele não estava temeroso, né, porque ia passar por uma execução, mas ele estava entendendo que ele estava ali fazendo uma oferta ao Senhor. E uma coisa interessante, o pastor Elias, que em momento nenhum Paulo ele tira essa ideia de que pelo fato de ele ser um cristão, ele não passaria por lutas ou dificuldades, né? Até porque naquela ocasião ele já tinha como exemplo a vida dos apóstolos. A maioria deles, com exceção de João, foram martirizados por causa da pregação do evangelho. Veja, nas 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, em todas ele foi preso. Inclusive, a 4ª e última viagem, que não foi missionária, mas foi prisional, Paulo foi levado como um prisioneiro para Roma. Paulo foi preso, por exemplo, em Jerusalém, em Atos capítulo 21. Paulo foi preso em Cesareia, em Atos capítulo de número 23. E Paulo foi levado como prisioneiro para Roma, em Atos capítulo 28. Em nenhum momento Paulo exclui a ideia de sofrimento na vida cristã. É óbvio que nós teremos momentos de abundância, momentos de alegria, momentos de felicidade, mas o que o apóstolo está nos ensinando aqui é que, independentemente da circunstância aleatória, ou do sofrimento, ou das perseguições, nós devemos confiar plenamente no Senhor. Tanto que em 2 Timóteo 3,12, né, ele fala: aqueles que decidirem viver piedosamente para Cristo
padecerão perseguições. Exatamente. Em outra carta, como a carta de Filipenses 1,19, que é uma carta também prisional, Paulo trazendo mais uma vez uma ênfase sobre isso, ele vai dizer, aqueles que decidirem, em Filipenses 1,19, viverem em relação a Cristo pela fé, também têm o direito de padecer perseguições e lutas e dificuldades. Né? Então essa ideia de que eu sou cristão, não vou passar por luta, isso não existe. Exatamente. Na verdade, isso acaba destruindo a sua fé em Deus, porque Deus não quer que você tenha fé apenas em momentos bons. Deus quer que você confie nele também em momentos de adversidade. Na verdade, a fé ela é mais manifestada quando ela é levada à prova. Exatamente. É como o Tiago fala, né? É como o ouro provado pelo fogo, né? Quanto mais se prova, mais valor se acha. Exatamente. Interessante na vida do apóstolo Paulo é que ele ofereceu tudo o que ele podia oferecer a Deus, ele ofereceu, né? Quando ele escreve em 2 Coríntios, quando ele diz que ele gastaria a vida dele, né? Mesmo que ele seja menos amado, mas ele amaria muito mais. Então, a nossa vida, ela tem que ser uma vida de oferta ao Senhor. Verdade. E continuamente. A gente canta, né? Com facilidade, né? Eu te dou a minha vida, eu oferto a minha vida, eu quero te adorar, mas quando vem alguém marca um evento, marca um trabalho, a gente começa a encher de desculpas, né? de preocupação com as coisas dessa vida e esquece de oferecer. Então, Paulo, ele tudo que ele podia, ele ofertou a Deus de forma 100%, e agora ele estava oferecendo a sua vida, né? E isso sem nenhum temor, né? Como diz, mas de bom grado, né? Ele estava oferecendo a vida. Glória. Bom, nós estamos então agora chegando próximo do final, né? Vamos agora para Passou o rápido, desfecho, hein? né? Passou rápido, Passou hein? muito rápido, né? Demais. Passou muito rápido. Pena que a gente não tem o tempo todo para falar, mas a gente vai então agora para o último tópico, né? É o tópico 3 do desfecho paulino e o desfecho também da aula de hoje. Então, Paulo ele faz um apelo aí a Timóteo, né? Procura vir ter comigo depressa. Há uma urgência aí, né, irmão Jones? Exatamente. Há uma urgência aqui. Paulo tem uma necessidade muito grande de trazer Timóteo para perto, porque, diferentemente da primeira carta de Timóteo, quando Paulo escreve, nessa segunda carta, Paulo tem certeza que o seu tempo de partida está próximo. Então, como um mentor, como um líder, ele queria deixar ali as suas últimas palavras finais. Então, ele pede para que Timóteo chegasse mais rápido possível, para que então ele pudesse passar ali as suas orientações finais, né? Para que Timóteo então viesse a seguir o ministério que Paulo havia ensinado e instruído para que ele pudesse seguir. Tanto que o capítulo 4 fala, né? Paulo aconselhando Timóteo, seja um evangelista, né? Siga o seu ministério, cumpra o seu ministério. Então, aqui nesse primeiro subtópico do tópico 3, Paulo faz um apelo a Timóteo, que Timóteo pudesse então se achegar de uma forma muito rápida para Paulo, né? E o interessante é que ele cita aqui alguns elementos, que vai do versículo de número 8, acho que até o 11, ele fala sobre para trazer a capa, né, Diego? Uhum. Para trazer também os pergaminhos, né? Ele cita os amigos que porventura haviam abandonado naquela situação, né? Então, sim, mais uma vez Paulo destacando aqui a ênfase de Timóteo se apegar à palavra, porque ele pede para que pudesse então trazer os pergaminhos, né? Sim, sim. Fala um pouquinho, Diego. Sobre essa questão, até algo interessante a respeito da capa. Naquela época era costume, ao invés de você utilizar cobertor, na época frio, utilizava-se a capa. Então era costume utilizar-se capa para se proteger do frio. Então por isso que Paulo pede a Timóteo para que trouxesse a capa dele, porque era um costume daquela época. Verdade. E uma coisa interessante é que, além de ele pedir para que trouxesse esses elementos, Paulo também destaca algo importante aqui nesse texto, né? Ele fala assim, olha, traga para mim João Marcos, né? Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Porque ele, para mim, é uma pessoa importante para o ministério.
E parece ser um pouco contraditório, porque em Atos capítulo 13, nós temos ali Paulo e Barnabé iniciando uma viagem missionária para Antioquia e Síria, e eles levam consigo Marcos. Né? Mas no capítulo 15, parece que há uma dissensão ali entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria que Marcos lhes acompanhasse novamente, porque talvez, possivelmente, João Marcos havia lhes deixado em algum momento da sua viagem missionária, mas deixou ele na mão, né? Deixou ele na mão. Mas então, como que Barnabé era primo de João Marcos, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 10, possivelmente, então, Barnabé se separa de Paulo, juntamente com João Marcos, e Paulo e Silas caminham para uma outra direção. Mas aqui Paulo novamente retrata, né, a pessoa de João Marcos, dizendo que ele é útil para o ministério. Veja bem, você vê uma liderança como Paulo se retratando e enxergando algo importante na vida daquele jovem João Marcos. Isso nos traz uma lição muito importante. Não existe ministério que não possa ser consolidado, não existe uma liderança que não possa ser restituída, e não existe, digamos assim, um propósito que não possa ser realizado. Por mais que talvez a pessoa caiu, cometeu deslizes no decorrer da sua caminhada cristã, ainda há tempo dela se recuperar, se levantar novamente e seguir com a sua caminhada, né? Ok. Bom, temos aí coisas boas, né, em relação ao que o nosso irmão Jones falou, mas também Paulo encontrou decepções. De fato, pastor. O apóstolo Paulo ele passou decepções ao longo do seu ministério com os seus liderados. Por exemplo, ele teve ali liderado que simplesmente abandonou a obra de Deus, que abandonou a fé por amar o presente século, como Demas. Ele, por exemplo, também ele ficou sozinho por conta de outros compromissos ali de Crescente, de Tíquico, de Tito. Então, ele passou por essas dificuldades de lidar com as pressões sozinho, ou seja, em momentos que ele precisava de muito de companhia, momentos em que ele precisava de muito apoio, ele teve que enfrentar sozinho. Mas também ele teve ali consolo, por exemplo, de Onesíforo, que foi um homem que serviu muito a ele, que o ajudou muito, um homem muito piedoso. Ele teve a ajuda de Onesíforo, mas teve a ajuda de Lucas também, que estava com ele nos seus momentos difíceis, mas teve essas decepções aí, de pessoas às quais ele confiava, que caminharam com ele e que ali ao longo da caminhada acabaram abandonando a fé, acabaram abandonando ele e deixando ele enfrentar aquelas lutas sozinho. Mas Paulo ele sempre teve a convicção do seu chamado. Ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra o chamado, o ministério que me foi confiado. Ou seja, por mais que ele passou por decepções, assim como você, querido jovem, passa por decepções, você que passa por decepções aí talvez no seu trabalho, talvez alguma pessoa te decepciona, talvez você está triste nesse momento, mas eu quero dizer para você, tenha convicção do seu chamado. Saiba quem você é em Cristo. O apóstolo Paulo ele tinha convicção do seu chamado, ele sabia quem ele era em Cristo. E mesmo nos momentos difíceis, ele encontrou força. Porque ele tinha convicção, ele sabia da sua identidade, ele sabia do seu propósito, sabia do seu chamado. E isso fez passar por aqueles momentos difíceis, momentos de sofrimentos e suportar. Porque o crente ele tem que entender que quando ele passa por momentos difíceis, quando ele suporta a dor, o sofrimento, ali a graça de Deus é manifestada, amém. Ali o nome de Deus é glorificado, ali você é fortalecido e ali você acaba sendo um exemplo na obra de Deus. E ali o mundo vê a diferença em você. Porque você poderia simplesmente abandonar o barco, mas você decidiu permanecer firme porque entendeu o chamado, o propósito. Então não abandone o barco, querido jovem. Você que Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, você saiba que Deus ele tem uma grande obra na sua vida. E por mais que você esteja passando por luta, dificuldade, perseguição, não abandone o barco, não abandone o chamado, não abra mão do que Deus te confiou, porque uma grande obra Deus tem na sua vida.
Mesmo que isso custe a sua vida, né? Mesmo que custe a sua vida. Então, o desfecho paulino aí, né, desse tópico aí, a gente observa que ele trocou a vida desse mundo pela morte nesse mundo. A morte nesse mundo. Para o quê? Para, ao invés de herdar, né, na eternidade a morte, a vida eterna, né? Exatamente. Então, que nós possamos almejar um triunfo escatológico, mas esse triunfo escatológico seja no sentido da vida eterna. Exatamente. Não é verdade? Não a verdade. condenação eterna. Verdade. Então, mesmo diante de toda essa solidão que Paulo ele passou, algumas coisas o encorajaram, né? Primeiro, que todos os homens abandonam Paulo, mas ele disse que o Senhor estava com ele. Glória né? a Deus. O Senhor assistiu, né? Quer dizer, ele estava ali presente naquele julgamento que ele estava passando. Glória a Deus. Né? E também a convicção, né, de cumprir também o ministério de pregar a palavra. Então, ele teve a oportunidade de ser um evangelista ali para toda a guarda pretoriana, né, para os soldados romanos. Então, ele cumprindo, né, justamente uma palavra que ele deixa para Timóteo, né, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então, quem vai olhar, que situação, eu estou preso. Não, eu estou aproveitando esse momento de anunciar a palavra de Deus. Você está num hospital, né, ali enfermo. Não, Deus te colocou ali, de repente é uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, né? Então, ele estava assim bastante certo do resgate final, né? Paulo ele viu aí além do tempo, e ele sabia que a sua segurança eterna estava garantida, né? Então, como sempre melhor a gente estar em perigo por um momento e seguro para a eternidade. Glória, né? a Deus. Aleluia. Do que a gente está, a princípio, né, numa segurança agora e colocar em risco a nossa eternidade. Amém? Bom, irmãos, fechamos então esse tópico 3. Nós vamos agora então para um outro quadro aí. Roda aí, irmã Amanda, as perguntas para os jovens aí, né? Qual é a mensagem? Qual a passagem que impactou você nessas duas cartas que nós estudamos nesse trimestre de 1º e 2º Timóteo? Então, responda aí. Bom dia, jovens. A gente está aqui para fazer uma entrevista para a gente saber a opinião de cada jovem sobre as cartas de Timóteo. Vamos lá. Gente, estamos aqui com a Larissa. Deixa eu me arrumar. Calma, deixa eu arrumar aqui. Então, né, vamos lá. Pergunta para os jovens. Qual das duas cartas de Timóteo, qual passagem delas mais te marcou? Qual passagem das cartas de Timóteo mais me marcou? Tá. Eu falei isso na aula que eu dei, que fala que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de moderação, de fortaleza. É sempre uma palavra que fala muito ao meu coração e também para que nós despertemos, né, o dom que há em nós. Então, isso ficou marcado. Muito obrigada, Larissa. Parabéns. Júlia, a pergunta é: qual das duas cartas de Timóteo que a gente viu durante a lição mais te impactou? Foi a última, que no caso foi a carta que ele se despede de certa forma e que ele deixa aí as instruções para Timóteo para seguir a sua própria jornada sozinho. Realmente muito impactante, né? Muito obrigada pela resposta. Tchau, tchau. Não, Faustão, vai. A gente conta. Mas, Cleanderson, ele tá fingindo, gente. Não tá funcionando, mas vamos lá. Uma pergunta sobre as cartas de Timóteo. A gente vem estudando sobre as duas cartas de Timóteo e eu quero te fazer uma pergunta. Qual das passagens dessas duas cartas mais te impactaram? Qual dessas passagens mais me impactou? A parte que ele diz assim, sobre o episcopado, né? Aquele que deseja o episcopado, né? Ele boa coisa deseja. Então, assim, para nós que somos jovens, né? Que desejamos, principalmente os que estão começando uma caminhada na juventude agora,
E eu lembro da minha fase, né, quando eu era jovem, que eu desejava muito um dia crescer, estar na igreja, ser pastor. Eu queria muito isso. Então, essa alegria que Paulo transmite, né, eu passar para ele, olha, boa coisa você deseja, continua desejando isso, que Deus tem promessas para você na sua vida. É isso aí, jovem, Deus tem promessas para sua vida aí, né? Bom, jovens, aí muitas respostas, né, do que aprendeu. Agora nós chegamos para um momento também especial de louvor a Deus, né, irmão Jones? Momento do ofertório. Nós queremos convidar você, jovem, que está nos assistindo hoje pela manhã, a ofertar ao Senhor. Você que está aí na sua casa, faça a sua oferta, abençoe a obra de Deus. Temos a campanha, né, Diego? Dos mil valentes, nós estamos aqui com a campanha para estar adquirindo esse espaço aqui na obra de Deus. Então, você que não aderiu ainda a esse voto, que você faça parte desse voto, porque certamente Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Então, faça parte deste voto. Está passando aí também o Pix, o PicPay. Então, oferte ao Senhor nesta manhã. Deixa Deus te usar, porque certamente Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Amém. Roda a música aí e oferta. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Bom, irmãos, então chegamos ao final da nossa lição. Quero fazer meus agradecimentos aqui, irmão Jones, pela participação, irmão Diego, Amém. Que abrilhantaram esta manhã, né, com as suas participações. E aí, o que você tem de... Foi um prazer poder participar dessa aula com vocês, a aula muito proveitosa, muito conteúdo aqui de aprendizado para a nossa vida espiritual. E nós esperamos também que você que estava nos assistindo hoje pela manhã tenha aprendido também acerca da palavra de Deus, né, Diego? Foi um prazer estar ladeado aqui por esses dois teólogos, aprendendo bastante a respeito da palavra de Deus. Espero que você também, jovem, tenha guardado essa palavra no seu coração, que você não apenas tenha ouvido, mas que você possa colocá-la em prática, que você venha fazer a diferença, que você entenda o seu chamado, que você possa suportar as dificuldades e ser um verdadeiro soldado de Cristo, como foi Paulo, como foi Timóteo nessa geração. Glória a Deus. Bom, Diego, então, aproveitando,
Ora aí por nós, encerrando. Amém. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, ó Pai, por esta aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu esta aula do início ao fim. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos usou, ó Pai, para comunicar a Tua palavra aos corações. Espírito Santo, nós oramos a Ti que esta palavra, ela possa, Senhor Jesus, gerar frutos em vidas. Ó Pai, que corações venham, Senhor Jesus, serem saciados por meio da Tua palavra, que vidas sejam edificadas. Senhor Jesus Cristo, que, ó Deus, jovens, ó Pai, saiam desta aula querendo, Senhor Jesus Cristo, fazer mais para Ti, entendendo mais o Seu chamado, Senhor Sim, Jesus Deus. Cristo, encontrando no Senhor cada vez mais forças, ó Pai, cada vez mais graça para que possa viver conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, abençoa cada um dos alunos que ouviram esta aula nesta manhã e cada vez mais, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra ela possa, ó Pai, se propagar cada vez mais, ó Deus, nós venhamos ser testemunhas do Senhor nesta terra e fazer a diferença nesta geração. Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um bom domingo, Deus jovem. abençoe, jovem.